toda a sua coordenação do Ministério da Intercessão, que entrega todo o organismo físico e espiritual, tudo que ela preparou no seu coração para essa pregação. E nós pedimos, Mãe, que a senhora passe à frente da vida da fé, de toda a sua vida de oração, dos seus textos, dos seus rosários bem rezados. Nós entregamos todas as misérias da fé também, as dificuldades, que a senhora passe à frente dessa conserva e que hoje ela possa mais uma vez proclamar as maravilhas do teu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, seja bem-vindo. A paz de Jesus e o amor de Maria, para quem está aqui, para quem está em casa. E nós rezamos juntos, antes de vocês se assentarem. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as ciladas e as maldades do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Sacratíssimo coração de Jesus, Tem piedade de nós. a cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Vai-te embora, Satanás. Não me ofereças coisas vãs. É mal que me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Pelo nome poderoso do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Você pode ir sentando, pegando sua Bíblia. Nós vamos em Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 2. Amém? Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isto, alguns escribas murmuraram entre si: este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Nos evangelhos sinóticos, né, a gente sabe que é sinótico, eu acredito, né, da semelhança, que tem a mesma visão entre Marcos, Mateus e Lucas. Quando eu buscava essa mesma passagem do paralítico de Cafarnaum, eu vi que em Mateus se destacava essa autoridade de Jesus, onde ele mostra que a raiz daquela paralisia não era física, era espiritual. O corpo anda muitas vezes, mas a alma está caída. O pecado cria correntes invisíveis, culpa, vergonha, visão ao passado. Jesus ia na raiz, ele não tratava apenas os sintomas. O pecado é a raiz, tem que ser tratado, não os sintomas, não a paralisia, não aquilo que ele enxerga. O pecado é uma doença, sim, porque ele infecta a mente, endurece o coração, aprisiona a vontade e afasta da luz de Deus.
que Jesus deu uma ordem a aquele homem: levanta-te e anda. Ou seja, toma decisão, vida nova, movimento, saia dos vícios, dos pecados repetidos. Jesus não negocia com a paralisia, ele ordena. O paralítico não apenas levantou, mas ele saiu carregando aquilo que o carregava. Nesse trecho do Evangelho, nós vemos que Jesus nos pede renúncia, decisão e conversão. Hoje, o nosso tema é enfermidades espirituais. O que é enfermidade espiritual? É o adoecimento da alma, causado pelo desequilíbrio interior, pelo afastamento de Deus e pela repetição dos pecados. Frequentemente, buscando na tradição da Igreja Católica, eles são identificados como 7 pecados capitais. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre eles. Diferente das infecções físicas, ele vai direto na vontade e no intelecto de cada um de nós. Eles não são atos isolados dos pecados capitais. Eles são fontes que geram outros pecados, que também hoje nós vamos aprender, porque nós temos no nosso dia a dia e que muitas vezes nós desconhecemos. Quando eu buscava isso para apresentar, acreditem, era para mim primeiro que o Senhor ensinava. E qual será o tratamento? É um exame de consciência diário. Nós temos que fazer isso. Reconhecer quando estamos doentes. Renunciar às práticas que alimentam essa doença. E buscar, como aquele paralítico, uma outra direção. Que vai ser a nossa oração perseverante, a palavra de Deus, a Eucaristia, a confissão frequente, sem justificativa, reconhecendo as misérias. E uma coisa muito rica, a prática das virtudes opostas aos pecados capitais. É muito importante lembrar que aparentemente é o corpo que quer, mas não. Apesar da sua colaboração, quem quer é a nossa alma. Por isso, nós adoecemos interiormente. Enquanto as paixões podem ser direcionadas para o bem, para um outro caminho, os vícios só representam inclinações persistentes para o mal. São Máximo descreve que os nossos primeiros pais viraram as costas para Deus, viraram as costas no Criador e se voltaram na criatura. Daí iniciou o nosso combate espiritual diário. Santo Agostinho define o pecado como amor de si mesmo, levado até o desprezo de Deus. Quando o corpo está ali, naquele ambiente que aparentemente lhe causa prazer, porque o pecado é sempre uma mentira de falsa felicidade.
Porque a realidade do corpo é o prazer. A felicidade é a realidade da alma. Mas, quando estamos ali, naquela situação, a aparência é de felicidade. Não importa o pecado que estivermos, seja o alcoólatra, seja a prostituta, seja o drogado, seja o adúltero, todos, naquele instante, aparentemente é uma felicidade, mas depois vem uma destruição, um vazio de alma, uma tristeza no coração. E quanto sofrimento é trazido àqueles que nos rodeiam. Que inferno muitas vidas ao redor de quem está nos vícios enfrenta. E depois das consequências, ninguém analisa. O drogado vai ter as células cerebrais destruídas, o alcoólatra vai ter o fígado, vai ter órgãos destruídos, o adúltero vai tirar a paz do seu lar, a prostituta vai perder os seus sonhos, os sonhos que naquele momento de prazer se perderam. Hoje é dia 22, quando o Renan passou esse tema, eu me lembrava no mesmo instante que se eu tivesse meu pai, hoje seria aniversário dele. E eu via diante daquilo que eu estudava as enfermidades espirituais na vida dos meus pais. Os meus pais trouxeram de bagagem, quando se casaram, as consequências daqueles que escolheram o caminho errado. Minha avó materna e meu avô paterno tinham no seu dia a dia o adultério com muita força. Minha mãe, aos 6 anos de idade, foi abandonada junto com outros irmãos pela mãe e foi embora com um cunhado. Eles se casaram cedo, aos 15, minha mãe e meu pai aos 21. Mas eles trouxeram uma insegurança gigantesca. Não conseguiam confiar, não conseguiam lidar com a insegurança, aquele ciúme doentio. Não tinham paz. Tiveram 6 filhos que presenciavam no dia a dia brigas constantes. Não havia agressão física, mas havia agressão verbal. E após aquele momento de grande discussão, que eles não viviam a vida deles, na maioria das vezes eles viviam o passado, porque era ele jogando os atos da mãe dela e ela os do pai. Ele pegava uma arma de fogo e saía no quintal. Nós morávamos no sítio e aí ele dizia que ia se matar. Era um tormento dos filhos, um choro sem fim. E assim nós crescemos. Quando todos se casaram, eu resolvi, sem conhecimento, a ignorância espiritual, pegar aquele objeto e levar para minha casa. E disse: eu vou tirar da casa do meu pai. Eu disse verbalmente mesmo aquilo que está perturbando a mente. E realmente aconteceu. Não vai ser colocado hoje, devido ao nosso tempo, ao contexto que nós vamos apresentar. Mas acreditem, foram muitos sofrimentos que a minha casa passou a vivenciar
a partir da entrada daquele objeto na minha casa. Eram fenômenos físicos, de barulhos, de toque, e que não existia nada aos olhos meus. Então, eu aprendi que um ato de pecado leva quase um século para frente de sofrimento. Meus pais viveram quase 60 anos, quase 50, perdão, quase 50. Mas como ontem eu comentava com o fundador, ele disse, mas quase 60 de sofrimento. Hoje então, nós vamos aprender um pouquinho desses pecados para nós, no dia a dia, lutarmos com as armas adequadas. O primeiro dele é o orgulho. O segundo, a avareza. O terceiro, a luxúria. O quarto, a inveja. O quinto, a gula. O sexto, a ira. E o sétimo, a preguiça. O orgulho é a raiz de todo pecado. O orgulho gera exaltação de si mesmo, autossuficiência, rejeição da graça, dificuldade de conversão. Quais os pecados que derivam dele? A vaidade, a arrogância, o desprezo pelo próximo, a rebeldia contra Deus, a desobediência. Um exemplo bíblico, Lúcifer queria ser igual a Deus. O orgulho levou a queda. Qual a virtude oposta? A humildade. Exemplo, o próprio Jesus, que sendo Deus, se humilhou até a cruz. A avareza é um apego desordenado. Fecha o coração para a confiança em Deus e para a caridade. Os pecados que derivam: apego excessivo aos bens materiais, exploração, injustiça, corrupção, confiança nas riquezas acima de Deus. Um exemplo bíblico, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, mostrando que o amor ao dinheiro dominou seu coração. Uma virtude oposta, que é a generosidade, é Zaqueu, que restituiu e partilhou seus bens. Diante do nosso tempo, eu não vou ter como explicar minuciosamente a história de cada um. Mas você na sua casa, busque essas palavras, busque essas histórias completas, porque elas são muito ricas e vão te alimentar muito. A luxúria é a desordem do amor, fere a pureza do coração e da intenção. Pecados que derivam: adultério, fornicação, impureza, pornografia, pensamentos impuros, desejo sexual desordenado, uso do outro como objeto de prazer. Exemplo bíblico: Davi, ao ver Betsabé, desejou-a, cometeu adultério, mandou matar Urias para encobrir o pecado. E quantas sequelas nós vemos lá na Bíblia que ocasionou para ele. A virtude oposta, a castidade,
a pureza. Vamos pegar de exemplo José do Egito, que fugiu da tentação. Se você for lá em Gênesis 39, você vê ele sendo fiel ao seu senhor Potifar, fugindo da tentação, mesmo depois que a mulher de Potifar, não aceitando aquela rejeição, levou-lhe à prisão. Mas o Senhor honrou. O Senhor compensou grandemente aquela resistência dele ao pecado. Vamos falar da inveja. A inveja é a tristeza pelo bem do outro. Corrói a gratidão e a fraternidade. Desejo de construir ou destruir o que é do próximo. Pecados que derivam ciúmes, rivalidade, fofoca, intrigas, alegria pelo mal alheio. Exemplo bíblico: Caim, invejoso da aceitação da oferta de Abel, matou o seu próprio irmão. E não era aqui uma inveja que não tinha jeito de ser modificada, porque ele era pastor e o irmão, porque ele era agricultor e o irmão pastor. Não. O Senhor olha o coração. A virtude oposta é Abel, porque o Senhor viu o amor generoso do seu coração. O Senhor viu que ele oferecia para Deus as primícias, enquanto o seu irmão não era possuidor de amor no coração. Por isso a inveja não teve dificuldade nenhuma em dominá-lo e levá-lo à ira e matar o seu próprio irmão. Temos a gula, que a busca exagerada de consolo enfraquece a vigilância espiritual. Pecados que derivam desejo excessivo de comida, bebida, prazeres, falta de domínio próprio, compulsão, vícios. Exemplo bíblico: Esaú trocou seu direito de primogênito por um prato de lentilhas, valorizando o prazer imediato acima da promessa. Ele negligenciou aquilo que era tão valoroso, a bênção. Ele só se importou que naquele momento ele queria algo prático, porque ele chegava com fome e o que tinha ali à vista era comida. Ele não importou o preço para ter aquilo que ele queria no momento. A virtude oposta é a temperança. Se formos lá em Daniel e vermos a sua fidelidade, permaneceu fiel, jejuou e resistiu à tentação da dor. Temos a ira, que é o domínio, a perda do domínio interior. Abre espaço para a violência, para o ressentimento e para a falta de perdão. Pecados que derivam raiva descontrolada, desejo de vingança, explosão emocional, agressividade, rancor, divisão. Exemplo bíblico: Saul, movido pela ira e inveja contra Davi, tentou matá-lo repetidas vezes. Virtude oposta: a mansidão, a paciência.
Davi poupou Saul, mesmo podendo matá-lo. E por último, a preguiça, que é o desânimo diante de Deus, a verdadeira negligência espiritual. Pecados que derivam: procrastinação, tibieza, abandono de oração, dos sacramentos e vida espiritual. Exemplo bíblico: Jonas. Ele fugiu da missão. Ele não foi pregar a conversão em Nínive, como o Senhor pediu, porque na verdade estava dominando ele não só a preguiça, mas o egoísmo, a falta de compaixão. Por isso veio a desobediência, porque ele não queria a conversão daquele local. A virtude oposta: Maria. Se você vê lá em Lucas 1, faça-se em mim conforme a tua palavra. Ela cooperou para a salvação da humanidade. Foi obediente, teve submissão aos planos de Deus, não importando quais sofrimentos enfrentariam no seu caminho. Ela obedeceu e sempre foi fiel. Eu vou trazer a praticidade para refletirmos melhor no nosso dia a dia. Como aparece? Eu acredito que quando eu falava com vocês já iam visualizando qual deles você enfrenta no seu dia a dia. É decepcionante, porque às vezes nós olhamos e temos a prepotência de achar que estamos isentos em alguns. Mas quando você olha, quando você vê a ação de cada um no dia a dia, a tristeza vem, porque você se vê em todos. É muito triste, mas é real. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor deu a tarde de hoje para aprendermos a lutar. Porque não adianta eu ir lá no sacerdote, confessar, ser perdoado, passar um tempo, eu voltar lá e confessar o mesmo pecado. Como daquele paralítico, eu preciso entender qual que é a raiz. Qual é o lugar que eu estou deixando brecha para isso acontecer e me dominar. Eu tenho que achar a virtude oposta para eu praticar no meu dia a dia, para eu não voltar naquele sacerdote simplesmente por voltar, por comodismo, cair de novo. Não, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que lutar para não cair novamente no mesmo erro. No dia a dia, o orgulho aparece quando não se pede perdão, não se aceita a correção, quer sempre ter razão, despreza opinião. E qual é o jeito de eu combater? É eu pedir perdão primeiro, ouvir antes de responder, reconhecer os erros, servir sem buscar reconhecimento, sem ser exaltado, sem ser notado. A inveja, a pessoa fica incomodada com o sucesso do outro. Ela compara-se o tempo todo. Você vê isso direto nas redes sociais. Ela torce contra. Como vencer isso? É praticar a caridade, o amor.
celebrar as conquistas alheias, ajudar quem está crescendo, orar pela felicidade do outro. A ira é aquela pessoa que responde com agressividade, grita em casa principalmente, no trabalho ela é agressiva, ela tem discussões explosivas, ela guarda rancor. Como exercer e exercitar a mansidão, respirar antes de responder, resolver conflitos com diálogo e perdoar rapidamente. A preguiça, a pessoa é aquela que está sempre procrastinando. Ela descuida da oração, vive desmotivada espiritualmente, é aquela que fala que quer fazer o perfeito e por não dar conta ela não faz nem um pouco. É aquela que quer rezar um terço tranquilamente, achar um lugar silencioso para fazer isso, quando ela tiver tempo no seu dia. E olha que eu estou dizendo o terço, eu não estou dizendo o rosário. E ela não encontra. Então ela não quer rezar quando ela está andando na rua, quando ela está no ônibus, quando ela está em algum lugar que há oportunidade disso. Mas talvez ela não queira pegar o terço, talvez ela queira ficar usando a internet. Então ela não ora. E aí não sobra tempo para nada. E voltando àquela situação dos meus pais, eu tenho certeza absoluta que o que impediu meu pai de cometer o suicídio foi os rosários da minha avó paterna, que ela rezava vários terços por dia, e isso sustentou aquela queda dele. E contra essa preguiça nós temos o zelo, organizar a rotina, separar um tempo diário para Deus, cumprir com responsabilidade, com alegria, aquilo que nos é passado como tarefas, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja na nossa comunidade. Mas eu repito, se você ainda tiver dificuldade de organizar essa rotina, de colocar o seu relógio de despertar mais cedo, ou no seu horário de almoço, você encontrar isso, não deixe para a noite. Faça durante o dia onde você estiver, porque à noite o sono vai te vencer. E vai ser pior do que durante o dia você ter feito do jeito que você achava que não foi adequado. A avareza é o apego excessivo ao dinheiro. Nunca acha o suficiente. Sempre quer mais. Porque ele coloca a segurança nos bens materiais. Não confia na providência divina e acha que ele é o responsável para armazenar riquezas. Aí nós nos recordamos daquela passagem bíblica onde aquele homem não tinha celeiros para armazenar toda a colheita daquele ano, e ele ali dormindo, antes de dormir à noite, ele analisava os celeiros que ele ia construir, que ele ia ter por muito tempo tranquilidade material. E o Senhor diz: louco, ainda nessa noite pedirei contas da tua vida. Então nós não sabemos o nosso momento futuro. A maior importância é o espiritual, porque desse sim nós vamos apresentar contas no último dia. Então nós temos que ter generosidade para vencer a avareza, ajudar quem precisa, compartilhar tempo e recursos, não só recursos, porque muitas vezes o irmão precisa apenas da tua atenção. A gula é os exageros de
comida, compras, redes sociais, é a falta de controle geral. Você tem que estabelecer a virtude oposta, que é a temperança. Jejuar, controlar os impulsos, consumir com consciência. Quando for comprar algo, olhar, mas realmente eu preciso? Eu tenho dinheiro disponível para isso agora? Eu vou usar isso? Isso é prioridade para a minha vida? E a rede social? Pode usar, mas com discernimento. Primeiro, as premissas para o Senhor. Depois, o nosso lazer. A luxúria, olhar impuro no dia a dia. Conteúdos inadequados, seja aqueles que você vê na internet, na rua, os relacionamentos superficiais. Como vencer? Cuidar dos pensamentos, fugir das tentações, valorizar relacionamentos santos. Santo Padre Pio dizia como vencer uma tentação, ele nos ensinava: fuja. Não adianta, como tem no Evangelho de hoje, Jesus vencendo Satanás no deserto. Nem eu nem você somos Jesus. Infelizmente, as nossas fraquezas são facinhas de nos levar à queda. Então é melhor fugir da tentação, não debater com Satanás, porque nós vamos perder. Usemos as armas que o céu nos dá, porque o céu nós temos certeza que vence. Eu vou falar aqui para vocês alguns pensamentos de santos em relação ao pecado. São João da Cruz dizia: por causa de prazeres passageiros, sofrem-se grandes tormentos eternos. Santa Faustina: ainda que seus pecados sejam negros como a noite, a misericórdia de Deus é mais forte do que a nossa miséria. Santo Agostinho: o homem se faz réu do pecado no mesmo instante em que se decide a cometê-lo. São João Paulo II: ser santos é lutar contra o pecado de todos os dias. Santa Teresa d'Ávila: o amor próprio e o orgulho são vermes que corroem a alma. Santo Padre Pio: a confissão é o banho da alma. A alma sem oração é como o corpo sem respiração. Santa Verônica Giuliani: se os pecadores vissem o inferno por um segundo, rastejariam sobre cacos de vidros para se confessar. São João Crisóstomo: quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar. Muita gente quer cura física, mas não percebe carência espiritual. E a enfermidade espiritual não se vence, como eu disse, lutando contra o pecado, mas quando nós nos dispusermos a cultivar perseverantes as virtudes opostas. A alma disciplinada, ela é forte. Mas se olharmos como modelo os atletas, vejam como eles se impõem a disciplina para alcançar o seu alvo.
Aí eu te pergunto hoje, qual é o teu alvo? Se for o céu, você vai ter que começar a se disciplinar. Você vai resolver essa situação. Você não vai ficar esperando que Jesus venha te tirar da maca. Agora, se for inferno, aí não precisa fazer nada. É só levar o dia a dia do jeito que está, do jeito que dá, tranquilo, se dedicar mais a dormir, às coisas que o mundo oferece prazerosas, não se importar, dizer que você tem o direito de ser feliz, não importa como. Aí é fácil, não tem o que fazer, mas a decisão é de cada um de nós. Eu creio que nessa tarde o Senhor nos deu essa lição valiosa de como aprendermos a lutar, lembrando que nós somos vasos de barro, nós carregamos o tesouro dentro, que é a graça de Deus, mas nós precisamos estar dispostos a alcançar essa misericórdia, a reconhecer que eu preciso de Deus, que eu preciso de Ti, Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos e aí pedindo para o Espírito Santo a começar nesse instante, não esperar nem mais um minuto, para te dar esse clarão na mente e descobrir onde são os seus pecados que te levam às quedas. Ouça essa música e vá pedindo para o Senhor e trazendo isso à sua mente e ao seu coração nessa parte. A você que está em casa, fique conosco nesse momento. Feche os seus olhos e faça esse exame de consciência. Eu te buscar, Senhor, de todo meu coração. Eu vou te buscar, Senhor. Eu te buscar, Senhor. Reconheço, Senhor, a minha dependência de Ti. Reconheço as minhas misérias, Senhor. Eu te buscar, Senhor, de todo meu coração. O Senhor tem a sinceridade do seu coração, meu irmão. Eu te buscar, Nós queremos o seu coração.
esse ensino, o Espírito Santo incomodava no meu coração que muitos têm se perguntado, diante da luta espiritual, qual o primeiro passo? Qual o primeiro gesto concreto? Aí, meus amados, é lógico que é o aquebrantamento do nosso coração. Mas, sabe, Cléber, você partilhando, e desde ontem, quando nós conversávamos sobre essa pregação, me vinha ao coração uma das ferramentas que nós temos contra os ataques de Satanás. É a nossa realidade como comunidade, o nosso convívio. Amados, quantos pecados nós deixamos de cometer quando nós olhamos uns para com os outros? E a comunidade deve, o viver juntos, traz algo que é essencial para a luta espiritual, que é a resistência. Eu tenho a graça e a oportunidade de acompanhar a vida da Cléria há muitos anos. E quando nós olhamos para essa mulher que é forte, essa intercessora, essa que fala de forma tão tranquila, mas que por dentro está tremendo, a resistência dela muitas vezes é sustentada pelo fato de vivermos juntos, de vermos uns aos outros. E aquilo que o Senhor incomodava no meu coração é justamente aquilo que Tiago nos fala no final do seu livro. Capítulo 4, verso 7 diz assim: submetei-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós nos submetemos a Deus, quando nós estamos aqui submetidos, comprometidos a vir à celebração, ao grupo de oração, ao teu ministério, ao teu movimento, à tua pastoral, nós estamos criando uma resistência. E quanto mais nós resistimos a Deus, resistimos a Satanás, mas o diabo, ele tende a fugir de nós. Não que as tentações não baterão as nossas portas, não que o combate vai ser fácil, mas é preciso resistência. Coloque-se de pé. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: está na hora de você resistir em Deus. Muitas vezes a fraqueza da Cléria encontrou força na resistência da comunidade. Muitas vezes a minha fraqueza encontrou força na resistência daqueles que estavam mais fortes. Combate espiritual, meus amados, combate espiritual é real. É real. São Paulo nos ensina isso, e o catecismo da igreja nos ensina que nós temos três grandes inimigos: Satanás, o mundo e o homem, que é a carne. E o catecismo nos fala que o pior deles não é Satanás, que o pior deles não é o mundo, mas é a carne. E a carne se manifesta através dessas 7 vias capitais que a Cléria nos trouxe. O que eu tenho que fazer, Rodrigo? Submetei-vos a Deus. Resistir. Diga não, diga não, diga não, diga não. E o diabo começará a fugir de vós. Feche seus olhos por alguns instantes. Eu peço que neste momento você olhe agora com resistência. Pense agora. Traga agora ao teu coração tudo aquilo que essa pregação nos trouxe: a preguiça, a luxúria, a raiva, a avareza. Isso muda tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que nos trouxe essa pregação. E eu convido você agora, no projeto da oração em línguas, criar resistência. Nós já estamos submetidos ao Pai.
de olhos fechados, com seu braço direito erguido, repita assim: Senhor Jesus Cristo, autoridade, Senhor Jesus Cristo, diga o seu nome ao Rodrigo, diante da tua santa presença, reconheço os meus pecados, especialmente aquele que tantas vezes tem dominado o meu coração, e pela força da tua cruz, e pelo teu sangue precioso derramado sobre mim, lava-me, Senhor. Dai-nos, Senhor, a verdadeira contrição, e quebra agora todo orgulho, amolece o coração endurecido, faz-me sentir dor sincera por ter te ofendido, e o teu sangue, Jesus, me purifique, e que arrependido da verdade, alcance a tua infinita misericórdia. Erga seu braço e cante e reze com autoridade. Criai em nós, Senhor, um coração novo, firme no amor, na humildade e na obediência. Restaura a nossa comunhão contigo, Senhor. Conceda-nos, Senhor, perdão, libertação e vida nova. Tudo isso eu peço em nome de Jesus. Amém. 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 Meu nome é Cléria, eu e meu esposo fazemos parte dessa comunidade desde 2002. Somos casados, o Reginaldo e eu, há 30 anos. E hoje eu tive o prazer de poder ensinar um pouquinho daquilo que eu aprendi antes de passar para cada um de vocês. Amém? Amém. Pessoal, vamos fazer leitura, né? Josué 6, para a gente continuar o nosso cerco. Então pega aí na sua palavra, por favor. Josué, capítulo 6. Vamos começar. Tomada de Jericó. Ora, Jericó estava fechada e trancada com ferrolhos contra os israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. E Yahvé disse então a Josué: Vê, entrego-te nas tuas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Vós todos os combatentes, dai volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão diante de si a arca, 7 trombetas de chifre de carneiro. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E quando tocarem com fragor o chifre do carneiro, assim que ouvir o som da trombeta, todo o povo lançará um grande grito de guerra, e as muralhas da cidade cairão, e o povo subirá, cada um a um lugar à sua frente.
Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: tomai a arca da aliança, e 7 sacerdotes tomem 7 trombetas de chifre de carneiro e precedam a arca de Yahvé. Depois disse ao povo: passai daí volta à cidade, e os guerreiros marchem diante da arca de Yahvé. Foi feito como Josué havia dito ao povo. 7 sacerdotes, levando 7 trombetas de chifre de carneiro diante de Yahvé, passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança de Yahvé vinha atrás deles. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia atrás da arca, e marchando tocavam as trombetas. Josué, porém, havia dado ao povo a seguinte ordem: não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, e não saia da vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: lançai o grito de guerra. Então lançareis o grito de guerra. Assim, a arca de Yahvé rodeou a cidade, contornando-a uma vez, e depois voltaram ao acampamento onde passaram a noite. Josué levantou-se muito cedo, e os sacerdotes tomaram a arca de Yahvé. 7 sacerdotes munidos de 7 trombetas de chifre de carneiro, e marchando na frente da arca de Yahvé, tocavam a trombeta durante a marcha. Os homens de guerra iam adiante deles, e a retaguarda seguia a arca de Yahvé. Enquanto marchavam, as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam uma vez a cidade e voltaram ao acampamento. E assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, levantaram-se ao romper da aurora, e de igual maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, os sacerdotes soaram as trombetas, e Josué disse ao povo: lançai o grito de guerra, pois Yahvé vos entregou a cidade. Jericó entregue a Anata. A cidade será consagrada com anátema a Yahvé, com tudo que nela existe. Somente Raabe, a prostituta, viverá, e todos aqueles que estiverem com ela na sua casa, porque ocultou os mensageiros que enviamos. Mas vós guardai-vos do anátema, para que não tomeis alguma coisa do que é anátema, movidos pela cobiça, pois isso tornaria anátema o acampamento de Israel, e traria sobre ele a desgraça. Toda a prata, todo o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados a Yahvé, e entrarão no tesouro de Yahvé. O povo lançou o grito de guerra e tocaram as trombetas. O povo ouviu o som da trombeta, lançou um grande grito de guerra, e a muralha ruiu por terra. E o povo subiu à cidade, cada qual um lugar à sua frente, e se apossaram da cidade. Então consagraram como anátema tudo que havia na cidade, homens, mulheres, crianças e velhos, seguindo os bois, ovelhas e jumentos, passando-os ao fio da espada. A casa de Raabe é preservada. Josué disse aos 2 homens que haviam espiado a terra: entrar na casa da meretriz e fazer essa mulher sair de lá com tudo que lhe pertence, conforme lhe jurastes. Foram os jovens, os espiões, e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo que lhe pertencia. Fizeram sair também toda a sua parentela, e os colocaram em lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade tudo que nela havia, exceto prata, ouro, objetos de bronze e de ferro, que foram entregues ao tesouro da casa de Yahvé. Mas Raabe, a meretriz, bem como a casa de seu pai e de todos os que lhe pertenciam, Josué o salvou com vida. E ela habitou no meio de Israel até hoje, porque esconderam os mensageiros que Josué enviara para espionar Jericó. Maldição sobre quem construiu Jericó. Naquela ocasião, Josué fez pronunciar este juramento: maldito seja diante de Yahvé o homem que se levantar para reconstruir a cidade de Jericó. Lançará os seus fundamentos sobre o seu primogênito e colocará suas portas sobre o seu filho mais novo. E Yahvé esteve com Josué, por sua fama se divulgou por toda a terra.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Você que está em casa me seguindo, você que está vendo, que Deus abençoe esse dia. Foi um dia muito especial para você. Tenho certeza que nosso Senhor plantou no seu coração aquilo que precisa frutificar e dar grandes frutos. Que Deus abençoe a Virgem Maria interceda por ti. Tchau. Para vocês que estão aqui conosco na nossa casa de missão,